Faça com que o seu desejo venha até você. Existe um erro silencioso que quase todos cometem ao tentar manifestar um desejo: correr atrás dele. Porque tudo aquilo que é perseguido carrega a vibração da falta, e tudo que nasce da falta aprende a fugir. O desejo não foi feito para ser caçado, mas para ser reconhecido. Quando você muda a forma de observar o que quer, algo profundo acontece. A realidade, obediente ao observador, começa a se reorganizar e caminhar em sua direção. Imagine um campo de flores silvestres ao amanhecer. As abelhas não perseguem as flores. Elas voam em frequência com o néctar, e o néctar as reconhece. Há uma dança invisível acontecendo ali, uma sintonia vibracional que antecede o encontro. A abelha não duvida, não anseia, não calcula. Ela simplesmente é aquilo que a flor procura. E nessa ressonância perfeita, o impossível se torna inevitável. Este é o segredo esquecido da manifestação. Você não atrai o que deseja, você se torna a frequência que o desejo reconhece como lar. Hoje vamos explorar a ciência oculta por trás dessa dança quântica entre consciência e matéria. Vamos entender por que a perseguição repele, e a presença magnética atrai. Vamos desvendar como partículas subatômicas respondem à observação, como neurônios se reorganizam pela atenção sustentada, e como o campo eletromagnético do coração transmite sinais que a realidade decodifica antes mesmo que você pronuncie uma palavra. Prepare-se para uma jornada onde física quântica e sabedoria antiga se encontram no ponto luminoso da sua própria consciência. Mas antes de começarmos, há algo importante. Curta este vídeo e inscreva-se no canal. Cada gesto consciente que você faz aqui fortalece o campo vibracional que estamos criando juntos. Quando você escolhe participar ativamente dessa comunidade de consciência expandida, você não está apenas assistindo um vídeo, você está se tornando parte de um experimento coletivo de elevação. Sua presença aqui não é acidental. É uma frequência respondendo ao chamado de outra frequência. A ciência moderna nos mostra que não existe observador neutro. O ato de observar modifica aquilo que é observado. Werner Heisenberg descobriu isso ao perceber que o elétron só assume uma posição definida quando há um observador presente. Antes disso, ele existe em estado de potencial puro, uma nuvem de probabilidades dançando no vazio quântico. Você é esse observador. E seu desejo é o elétron esperando para colapsar em forma. A questão não é onde ele está, mas onde você escolhe vê-lo. E essa escolha, meu amigo, muda absolutamente tudo. Então respire fundo. Deixe o corpo relaxar. Permita que essas palavras penetrem não apenas a mente analítica, mas o campo sensorial onde intuição e razão se abraçam. Porque o que você está prestes a descobrir não é uma técnica, é um retorno. Um retorno à sua natureza original de criador consciente, de observador que molda realidades apenas por existir plenamente no que já é verdade. Vamos começar. Fundamento científico. A física quântica nos ensina algo extraordinariamente simples e profundamente perturbador. A matéria não é sólida. Aquilo que você toca, o chão sob seus pés, as paredes ao seu redor, seu próprio corpo, tudo isso é feito de átomos que são 99,999% espaço vazio. E nesse espaço vazio, partículas subatômicas vibram em frequências específicas, criando a ilusão da solidez. Então o que mantém tudo junto não é a massa, é a informação, é a frequência, é o padrão vibracional que organiza o caos em forma. E quem determina esse padrão? O observador consciente. Pense em uma corda de violão. Quando você a toca, ela vibra em uma frequência específica e produz um som. Se você apertar a corda, a frequência muda, e o som muda. A mesma corda, o mesmo instrumento, mas uma realidade sonora completamente diferente apenas pela mudança de tensão. Seu desejo funciona exatamente assim. Ele é uma corda esticada entre o que é e o que pode ser. E a tensão nessa corda é determinada pela sua vibração emocional. Quando você vibra em ansiedade, a corda toca a falta. Quando você vibra em gratidão antecipada, a corda toca a plenitude.
E o universo, como bom músico, responde à nota que você está tocando. Mas vamos mais fundo. Em 1993, o pesquisador japonês Masaru Emoto conduziu experimentos fascinantes com cristais de água. Ele descobriu que a água exposta a palavras de amor e gratidão formava cristais simétricos e harmoniosos, enquanto a água exposta a palavras de ódio formava cristais deformados e caóticos. O que isso nos diz? Que a matéria responde à intenção. Que vibração não é apenas um conceito abstrato, é uma força organizadora da realidade física. E considerando que seu corpo é 70% água, imagine o impacto das suas próprias palavras e pensamentos na estrutura molecular do seu ser. A neurociência adiciona outra camada fascinante a essa compreensão. Estudos de neuroplasticidade mostram que o cérebro não distingue entre experiência real e experiência vividamente imaginada. Quando você visualiza seu desejo já realizado com riqueza sensorial, os mesmos circuitos neurais se ativam como se a experiência estivesse acontecendo agora. Seu sistema nervoso começa a mapear aquela realidade como familiar. E o que é familiar deixa de ser ameaçador. O corpo relaxa. A resistência diminui. E nesse relaxamento, você para de emitir o sinal de falta e começa a transmitir o sinal de presença. Agora observe o coração. O HeartMath Institute descobriu que o coração gera um campo eletromagnético 5.000 vezes mais poderoso que o do cérebro. Esse campo se estende até 3 metros ao redor do seu corpo e transmite informação emocional para o ambiente. Quando você sente gratidão genuína, esse campo entra em coerência, as ondas cerebrais se sincronizam com os batimentos cardíacos, e você literalmente se torna um transmissor harmônico. E aqui está o segredo: o universo não responde ao que você pensa, responde ao que você transmite. Pensamento sem emoção é estático. Emoção sem presença é ruído. Mas pensamento alinhado com emoção coerente é sinal puro. Então, quando falamos em fazer o desejo vir até você, não estamos falando de magia. Estamos falando de sintonização. Imagine uma estação de rádio. Ela está transmitindo o tempo todo, mas você só a ouve quando sintoniza na frequência correta. Seu desejo já existe como potencial no campo quântico. Ele está transmitindo agora. A questão não é criá-lo, é sintonizar nele. E você sintoniza não com esforço, mas com ressonância. Não com perseguição, mas com reconhecimento. Você se torna frequência, e a frequência encontra você. Assim como a abelha encontra a flor sem jamais persegui-la. Integração metafísica. A física quântica e a metafísica antiga dizem a mesma coisa em linguagens diferentes. Os sábios védicos chamavam de Akasha, o campo de todas as possibilidades. Os físicos modernos chamam de campo quântico ou campo de ponto zero. Mas a essência é idêntica. Existe um oceano invisível de potencial puro onde todas as realidades coexistem simultaneamente, esperando o toque da consciência para colapsarem em forma. Você não está separado desse campo. Você é uma onda temporária nesse oceano eterno. E quando você compreende isso profundamente, a ideia de perseguir um desejo se torna absurda. Como uma onda poderia perseguir o oceano quando ela já é o oceano experimentando-se como onda? Há uma história sobre um discípulo que perguntou ao mestre onde encontrar a iluminação. O mestre respondeu: você não encontra, você para de perdê-la. O mesmo se aplica à manifestação. Você não atrai abundância, você para de bloquear o fluxo natural dela. Você não cria amor, você remove as barreiras que construiu contra ele. Você não conquista paz, você cessa a guerra interna. Porque tudo aquilo que você busca já está presente no campo. A busca em si é o que cria a distância. Quando você para de buscar e começa a ser, a distância desaparece. E o que estava longe se revela sempre esteve dentro. Os alquimistas medievais tinham um ditado: assim como é em cima, é embaixo.
Assim como é dentro, é fora. Eles compreendiam que o universo externo é um espelho perfeito do universo interno. Quando você muda sua vibração interna, a realidade externa se reorganiza para refletir essa mudança. Não por mágica, mas por física. Porque você é parte indivisível do todo. E quando uma parte do todo se transforma, o todo responde. É como jogar uma pedra em um lago. As ondulações se espalham inevitavelmente. Sua vibração é a pedra. A realidade é o lago. E as ondulações são as circunstâncias que começam a se mover em sua direção. Mas aqui está o paradoxo. Você não pode forçar essa mudança. Quanto mais você tenta controlar o resultado, mais você reforça a vibração de separação. Controle é medo disfarçado de estratégia. E medo é sempre a frequência da falta. Então o caminho não é controlar, é confiar. Confiar não como crença cega, mas como estado vibracional. Confiar é sentir a certeza antes da evidência. É permitir que o corpo experimente a realização antes que ela apareça no mundo físico. Porque o corpo não entende tempo linear. Para ele, presente vívido e futuro imaginado são a mesma química. E quando a química muda, os genes respondem. A biologia se reorganiza. E você literalmente se torna outra pessoa. A ciência da epigenética confirma isso de forma espetacular. O biólogo Bruce Lipton demonstrou que o ambiente químico da célula determina quais genes serão expressos. E o que cria esse ambiente químico? Seus pensamentos e emoções. Quando você vive em estado crônico de ansiedade, seu corpo produz cortisol, adrenalina, hormônios de sobrevivência. Esses hormônios ativam genes de defesa e desligam genes de crescimento. Você literalmente encolhe sua capacidade de receber. Mas quando você cultiva estados de gratidão, paz e plenitude, seu corpo produz ocitocina, serotonina, DHEA. E esses hormônios ativam genes de expansão, regeneração e receptividade. Você se torna biologicamente disponível para o que deseja. Então veja a beleza disso. Você não precisa convencer o universo de nada. Você não precisa provar que é merecedor. Você precisa apenas se tornar vibratoriamente compatível com aquilo que deseja experimentar. E como você faz isso? Não pensando sobre o desejo, mas sentindo a partir dele. Não visualizando a conquista, mas habitando a frequência dela. Porque pensamento é onda, mas sentimento é partícula. Pensamento navega possibilidades, mas sentimento colapsa a realidade. E quando você sente com todo o seu ser aquilo que deseja como se já fosse verdade, o campo quântico não tem escolha. Ele reorganiza a matéria para corresponder à sua observação. Porque essa é a lei. O observador molda o observado. Sempre foi assim. Sempre será. Reflexão existencial. Mas há algo mais profundo acontecendo aqui que merece nossa atenção compassiva. A razão pela qual tantas pessoas perseguem seus desejos ao invés de permitir que eles venham é porque fomos condicionados a acreditar que somos pequenos. Que somos separados. Que precisamos lutar pela sobrevivência em um universo indiferente. E esse condicionamento não é culpa sua. É herança ancestral. Milhares de anos de história humana marcada por escassez real, por ameaças reais, por necessidade genuína de vigilância constante. Seus antepassados precisaram perseguir a caça. Precisaram competir por recursos. E essa memória está gravada no seu sistema nervoso. Então, quando você sente a urgência de correr atrás do desejo, entenda que há uma resposta biológica antiga tentando protegê-lo. Seu cérebro reptiliano não sabe a diferença entre um leão se aproximando e uma oportunidade escapando.
Para ele, tudo que parece ameaçar sua segurança aciona o mesmo mecanismo: lutar, fugir ou congelar. E perseguir um desejo com ansiedade é fugir disfarçado de ação. Você não está se movendo em direção a algo, está se afastando do medo de não ter. E o universo, sábio como sempre, responde à verdadeira vibração, não à ação superficial. Você pode correr por anos e nunca chegar, se a corrida nasce do medo. É por isso que a sabedoria espiritual de todas as tradições fala em rendição. Mas rendição não significa passividade ou desistência. Significa parar de lutar contra a corrente da vida e começar a fluir com ela. Imagine um rio. A água não empurra as pedras, ela as contorna. Ela não força a passagem, ela encontra o caminho de menor resistência. E no final, é a água que esculpe montanhas, não a pedra. Sua rendição é essa sabedoria líquida. É a confiança de que o universo já conhece o caminho mais curto entre você e seu desejo. E quanto mais você relaxa no fluxo, mais rápido você chega. Mas relaxar no fluxo não significa não fazer nada. Significa agir a partir da inspiração ao invés da compensação. Ação inspirada vem do excesso. Você age porque está transbordando de energia criativa, não porque está tentando preencher um vazio. E há uma diferença visceral entre as duas. Ação compensatória é pesada, forçada, cansativa. Você faz porque acha que deve, porque teme as consequências de não fazer. Mas a ação inspirada é leve, fluida, energizante. Você faz porque não consegue não fazer, porque a ação em si já é recompensa. E essa é a assinatura vibracional do alinhamento. Quando fazer e o ser se tornam um só movimento. Há uma cena linda no Tao Te Ching que diz: o sábio age sem fazer, ensina sem falar, permite que todas as coisas surjam e desapareçam. Isso não é inércia, é presença ativa. É estar tão profundamente ancorado no momento presente que suas ações emergem naturalmente da necessidade do momento, não da projeção mental do futuro. E quando você age assim, algo milagroso acontece. Você para de gastar energia tentando controlar resultados e toda essa energia fica disponível para criar, para inovar, para perceber oportunidades que antes eram invisíveis. Porque oportunidade só é visível para quem está presente. Ansiedade cega. Presença revela. Então reflita comigo agora. Quantas vezes você perseguiu algo com tanta intensidade que não percebeu quando finalmente chegou? Quantas vezes a bênção bateu na porta mas você estava ocupado demais correndo para ouvir? Quantas vezes o universo tentou entregar seu desejo mas suas mãos estavam fechadas em punhos de controle? Não estou dizendo isso para culpá-lo. Estou dizendo para liberá-lo. Porque quando você vê o padrão perde poder. E nesse ver compassivo, nessa testemunha amorosa da sua própria jornada, você começa a escolher diferente. Não por esforço, mas por clareza. E clareza é luz. E luz sempre dissolve sombra. Revelação. Agora prepare-se, porque o que vou compartilhar pode inverter completamente sua compreensão sobre manifestação. Você está pronto? Aqui vai. Você nunca manifestou nada na vida. Nenhuma vez. Tudo que você chamou de conquista, tudo que você atraiu, tudo que você criou, na verdade já existia. Sempre existiu. No campo infinito de possibilidades, todas as versões do seu desejo já estão presentes. O trabalho da consciência não é criar realidade, é escolher qual realidade observar. E a realidade que você observa com atenção sustentada colapsa em experiência. Então você não é um criador. Você é um seletor de realidades pré-existentes. Isso muda tudo. Porque se o desejo já existe, a pergunta deixa de ser como criá-lo e se torna como sintonizar nele. E aqui está a reviravolta. Você já está sintonizado. Agora. Neste exato momento.
O problema é que você está sintonizado em múltiplas frequências simultaneamente. Uma parte de você vibra no desejo realizado. Outra parte vibra na falta. Outra parte vibra na dúvida. E essas frequências se cancelam mutuamente, criando estática. É como tentar ouvir 3 estações de rádio ao mesmo tempo. Você não ouve nenhuma com clareza. O que você precisa não é criar uma nova frequência, é silenciar as frequências conflitantes. E como você faz isso? Não resistindo a elas. Porque resistência é atenção. E atenção é energia. Tudo aquilo que você resiste, persiste. Tudo aquilo que você tenta empurrar para longe, você mantém perto. Então o caminho não é lutar contra a dúvida, o medo, a sensação de falta. O caminho é vê-los pelo que são, padrões vibracionais antigos rodando no piloto automático. E quando você os vê sem julgamento, apenas observando com curiosidade compassiva, algo extraordinário acontece. Eles perdem densidade, se tornam transparentes. E através dessa transparência, a frequência do desejo já realizado começa a brilhar. Vamos usar uma analogia da física. Imagine que você está dentro de uma sala escura com uma vela acesa. A escuridão existe? Não. Escuridão é apenas ausência de luz. Você não combate a escuridão, você acende a luz. E quanto mais você alimenta a chama, menos espaço resta para a sombra. O mesmo acontece com seus estados internos. Você não precisa destruir o medo. Precisa alimentar a confiança. Você não precisa eliminar a dúvida. Precisa fortalecer a certeza. E certeza não vem de evidências externas. Vem de ancoragem interna. De decidir quem você é independentemente do que vê. Porque o que você vê sempre será reflexo atrasado de quem você foi, não de quem você é. Há um experimento mental fascinante que ilustra isso perfeitamente. Se você pudesse voltar no tempo e encontrar a versão de si mesmo de 5 anos atrás, ela reconheceria quem você se tornou? Ou você se transformou tanto que pareceria outra pessoa? Agora inverta. Imagine que a versão de você que já realizou seu desejo maior voltasse no tempo para encontrá-lo agora. O que ela diria? Como ela se move? Como ela respira? Qual é a vibração dela? E aqui está o segredo. Você não precisa esperar 5 anos para se tornar essa pessoa. Você pode começar a vibrar nessa frequência agora. Porque tempo é construção mental. Vibração é presente eterno. Então a revelação é esta: fazer o desejo vir até você não é técnica, é transmutação. É você morrendo para a identidade que persegue e renascendo como a presença que atrai. É o fim do mendigo espiritual e o despertar do rei adormecido. E o rei não pede permissão. Não implora por oportunidades. Não corre atrás de validação. O rei simplesmente ocupa o trono da sua própria consciência e o reino se reorganiza ao redor dele. Não por arrogância, mas por ressonância. Porque realidade reconhece autoridade vibracional. E a autoridade vibracional não se conquista, se lembra. Você sempre foi rei. Apenas esqueceu. E este vídeo é seu lembrete. Aplicação prática. Agora vamos traduzir tudo isso em experiência vivida. Porque compreensão intelectual sem aplicação prática é apenas entretenimento filosófico. Então aqui está uma prática simples mas profunda que vai mudar sua relação com o desejo. Eu chamo de técnica do reconhecimento antecipado. Funciona assim: escolha um desejo específico. Não precisa ser grande. Pode ser algo simples. Um encontro inesperado. Uma oportunidade de trabalho. Uma solução para um problema.
Agora feche os olhos e imagine que esse desejo já se realizou. Não visualize como aconteceu. Visualize depois que aconteceu. Sinta a sensação posterior, a gratidão tranquila, o alívio sereno, a satisfação silenciosa. Não se force a sentir, permita-se ser tocado pela possibilidade do sentir. E então respire profundamente e abra os olhos. Continue seu dia normalmente. Mas aqui está a chave. Sempre que você pensar nesse desejo ao longo do dia, não o visualize no futuro. Lembre-se dele como memória. Trate-o como algo que já aconteceu e você está apenas aguardando a realidade física alcançar a verdade vibracional. Faça isso por 21 dias. Sem esforço. Sem necessidade. Como quem cuida de uma planta. Você apenas rega e confia. E observe o que acontece. Não fique procurando sinais desesperadamente. Essa é a vibração da falta disfarçada de fé. Ao invés disso, mantenha-se atento mas desapegado. Como um cientista observando um experimento. Você está curioso para ver como o universo vai orquestrar a entrega. Você não precisa saber o como. O como é responsabilidade do campo. Sua responsabilidade é manter a frequência. E você mantém a frequência não repetindo afirmações mecanicamente, mas retornando ao sentimento sempre que lembrar. Sentimento é âncora. Pensamento é vela. Deixe o sentimento te segurar enquanto o pensamento te move. Outra prática poderosa é o que chamo de decreto vibracional. É diferente de afirmação. Afirmação tenta convencer a mente. Decreto anuncia o que já é. Escolha uma frase curta que ressoe com você. Algo como: eu sou campo fértil para milagres. Ou: realidade responde à minha presença. Ou simplesmente: eu confio. Diga essa frase em voz alta quando acordar e antes de dormir. Mas não diga mecanicamente. Diga como quem assina um contrato. Com peso. Com presença. Com a certeza de quem conhece as leis do universo e está declarando seu alinhamento com elas. E depois de decretar, silencie. Deixe o silêncio absorver suas palavras. Porque é no silêncio que a vibração se estabiliza. E aqui está algo crucial que poucos falam. Se essa reflexão tocou você até agora, se algo ressoou profundamente, compartilhe o que sentiu nos comentários. Não pelo vídeo, mas por você. Porque quando você articula uma compreensão, ela se enraiza mais profundamente. E quando você compartilha, você se torna ponte para outros que estão no mesmo caminho vibracional. Sua voz importa. Sua experiência importa. E comunidades de consciência elevada não se formam por acaso. Elas se formam pela coragem de pessoas como você que escolhem sair da invisibilidade e contribuir com sua luz. Mas talvez a prática mais transformadora de todas seja esta: viva como se. Viva como se seus desejos já estivessem a caminho. Não com arrogância iludida, mas com confiança serena. Como se você tivesse plantado sementes e soubesse com certeza que a colheita virá. Você não fica desenterrando as sementes para verificar se estão crescendo. Você cuida da terra. Você rega quando necessário. E confia no processo invisível acontecendo sob a superfície. Aplique essa mesma sabedoria aos seus desejos. Plante a intenção. Regue com sentimento. E confie no tempo quântico, que não obedece ao relógio mas à maturação da consciência. E quando o fruto estiver maduro, ele cairá em suas mãos sem esforço. Porque essa é a lei do campo. Sempre foi. Síntese emocional. Há um momento em toda jornada de transformação onde razão e emoção finalmente se abraçam. Onde a mente para de questionar e o coração para de temer.
onde você percebe que nunca esteve perseguindo um desejo externo, mas sim lembrando uma verdade interna. Que abundância não é destino, é natureza. Que amor não é conquista, é revelação. Que paz não é produto de circunstâncias, mas semente da sua própria presença. E nesse momento de clareza cristalina, algo dentro de você relaxa tão profundamente que você quase esquece o que estava buscando. Porque a busca em si se revela como o único obstáculo. Imagine uma gota de água tentando chegar ao oceano. Ela se esforça, se agita, corre contra marés. E em todo esse esforço, ela não percebe que já é oceano, que nunca deixou de ser, que separação é apenas ilusão de perspectiva. Quando a gota finalmente para de lutar e se permite dissolver na verdade maior, ela descobre que não ganhou nada. Apenas lembrou de tudo. Você é essa gota. E o oceano do seu próprio potencial infinito está esperando paciente sua rendição. Não rendição como derrota. Rendição como retorno. Como filho pródigo atravessando o portal de casa e reconhecendo que nunca precisou provar nada para ser amado. A beleza dessa compreensão é que ela traz consigo um tipo específico de liberdade. A liberdade de desejar sem precisar. A liberdade de preferir sem depender. A liberdade de escolher sem se tornar escravo da escolha. Porque quando você sabe que sua plenitude é intrínseca, seus desejos deixam de ser muletas emocionais e se tornam expressões criativas. Você não quer algo para se completar. Você quer algo para celebrar a completude que já existe. E nessa mudança sutil de motivação, tudo muda. O universo deixa de ser campo de batalha e se revela como jardim de possibilidades. E você, jardineiro sábio, planta apenas o que traz alegria cultivar. Pense em uma flor desabrochando. Ela não força as pétalas a se abrirem. Ela não anseia pela luz com desespero. Ela simplesmente responde ao sol com a única coisa que sabe fazer: florescer. E no florescer, ela atrai abelhas, encanta olhares, perfuma o ar. Mas nada disso é esforço. É expressão natural da sua própria natureza. Você é essa flor. Seus desejos são o aroma natural da sua consciência expandindo. E quando você para de forçar a abertura e permite o desabrochar orgânico, você descobre que o que você chamava de desejo era apenas você mesmo querendo se experimentar mais plenamente. E nessa experimentação, o universo inteiro conspira. Porque conspiração, na raiz latina, significa respirar junto. E tudo que respira em sintonia cocria. Agora respire comigo. Inspire profundamente e sinta seu corpo inteiro pulsando com a inteligência de trilhões de células coordenadas perfeitamente. Você não controla esse milagre. Você é esse milagre. Expire lentamente e perceba que a mesma inteligência que organiza galáxias, que faz o coração bater e a ferida cicatrizar, essa mesma inteligência está orquestrando a manifestação dos seus desejos neste exato momento. Você não precisa saber como. Você precisa apenas não atrapalhar. E não atrapalhar significa soltar o controle. Significa confiar no processo. Significa ser a flor que você é ao invés de tentar ser o jardineiro que você nunca foi. E se houver lágrimas neste momento, não as contenha. Lágrimas de reconhecimento são batismo. São o corpo liberando memórias antigas de separação e absorvendo a verdade nova de unidade. Chore se precisar. Ria se quiser. Porque emoção em movimento é energia em transformação. E toda transformação genuína é acompanhada de uma morte e um nascimento simultâneos. A morte da ilusão e o nascimento da verdade. E entre a morte e o nascimento há sempre um portal silencioso. Um espaço sagrado onde nada acontece e tudo se torna possível. Habite esse espaço agora. Não com a mente, mas com a presença total do seu ser. E deixe o que precisa morrer, morrer. E deixe o que precisa nascer, nascer. Sem resistência. Sem pressa. Apenas sendo testemunha amorosa da própria transformação.
Expansão filosófica. E agora, amparado por essa síntese emocional, podemos elevar nosso olhar um pouco mais para o lugar onde perguntas cessam e presença começa. Onde dualidade se dissolve e unidade se revela não como conceito, mas como experiência vivida. Porque no fundo, muito além da manifestação de desejos, muito além da criação de circunstâncias favoráveis, há uma pergunta maior pulsando no coração de toda existência consciente: quem sou eu? E essa pergunta, quando feita com sinceridade total, é portal para o absoluto. Porque você não pode saber quem você é enquanto se identifica com o que você faz, o que você tem, ou o que outros pensam de você. Os místicos de todas as tradições apontam para a mesma verdade: você não é o personagem na história, você é a consciência assistindo a história. Você não é a onda, você é o oceano temporariamente esquecido de si mesmo. E quando essa verdade não é apenas compreendida intelectualmente, mas sentida visceralmente, algo monumental acontece. A busca termina. Não porque você desistiu, mas porque você encontrou o que buscava onde nunca pensou olhar: dentro. E encontrando dentro, você percebe que fora e dentro são a mesma coisa vista de ângulos diferentes. E nessa percepção, separação se revela como a maior ilusão já inventada pela mente humana. Mas aqui está a beleza do paradoxo: mesmo sabendo que você é consciência infinita, você ainda experimenta ser humano finito. E nesse experimento, desejos surgem, preferências aparecem, escolhas precisam ser feitas. E isso não é problema. Isso é jogo. Porque consciência infinita brincando de finitude é o que chamamos de vida. E vida não foi feita para ser resolvida, foi feita para ser vivida. Então seus desejos não são obstáculos no caminho espiritual. São o caminho. São a forma que a consciência encontra para se experimentar em novas possibilidades. E quando você vê isso, você para de julgar seus desejos como espirituais ou materiais. Todos são apenas expressões do mesmo impulso criativo. Pense no universo como um holograma gigante. Cada parte contém o todo. Cada célula do seu corpo carrega a informação do organismo inteiro. Cada momento contém a eternidade. E você, como ponto focal da consciência universal, carrega dentro de si todas as possibilidades que existem. Então, quando você deseja algo, não está pedindo ao universo que crie para você. Está ativando uma possibilidade que já existe latente dentro de você. E a ativação acontece não por súplica, mas por alinhamento. Você se torna a frequência da possibilidade. E a possibilidade, reconhecendo a si mesma em você, colapsa em experiência. É simples, elegante, perfeito. E aqui mora a responsabilidade maior. Se você é o universo experimentando-se através dessa forma humana específica, então tudo que você manifesta não é apenas para você. É para o todo. Quando você escolhe vibrar em amor ao invés de medo, você eleva o campo coletivo. Quando você escolhe abundância ao invés de escassez, você demonstra possibilidade para outros. Quando você escolhe paz ao invés de conflito, você se torna farol para consciências ainda navegando tempestades. Então seus desejos não são egoístas. São serviço. Desde que nascidos de plenitude, não de falta. Desde que celebração, não compensação. Desde que expressão do que você é, não tentativa de se tornar o que não é. Olhe para as estrelas em uma noite clara. Cada ponto de luz que você vê é um sol. E ao redor de cada sol, planetas dançam. E em alguns desses planetas, talvez consciência desperte perguntando as mesmas questões que você. Quem sou? Por que existo? Para onde vou? E a resposta é sempre a mesma, murmurada pelo vento cósmico. Você é a pergunta contemplando a si mesma. Você é o mistério se desvelando infinitamente. E nesse desvelar, desejos aparecem e desaparecem como ondas no oceano. Alguns se realizam, outros se transformam, outros revelam que nunca foram seus para começar.
Mas todos, absolutamente todos, são convites para você lembrar que não está aqui para se tornar algo. Está aqui para reconhecer o que sempre foi. E isso, meu amigo, é a liberdade final. Lição de sabedoria. Então, enquanto essa jornada se aproxima do fim, deixe-me oferecer uma síntese que você possa levar consigo. Fazer o desejo vir até você não é manipular o universo. É alinhar-se com ele. Não é forçar resultados. É permitir desdobramentos. Não é conquistar o que falta. É reconhecer o que já existe. E esse reconhecimento acontece quando você para de correr atrás e começa a irradiar. Quando você para de pedir e começa a agradecer. Quando você para de tentar se tornar e simplesmente é. Porque ser é a frequência mais poderosa que existe. E tudo que você busca está buscando você na mesma medida que você está buscando. O encontro é inevitável. A única questão é: quanto tempo você vai gastar fugindo até perceber que pode parar e deixar a vida te alcançar? A vida não é obstáculo. É aliada. O universo não é indiferente. É responsivo. E você não é pequeno. Nunca foi. Você é o observador que colapsa estrelas em forma. Você é a consciência que dança luz em matéria. Você é o silêncio que escolhe se tornar canção. E toda canção que você canta, o universo harmoniza. Toda nota que você toca, a realidade ecoa. Porque você não está separado da orquestra cósmica. Você é instrumento e maestro simultaneamente. E a música que emerge dessa compreensão não é esforço. É expressão. Não é trabalho. É dança. E na dança, perseguição vira parceria. E na parceria, desejo vira destino. Há um provérbio suficiente que diz: quando você procura algo, olhe primeiro para dentro, porque tudo que você busca está te procurando. Isso não é poesia vazia. É física quântica traduzida em sabedoria. É a verdade de que observador e observado são um. De que buscador e buscado se encontram no único lugar onde encontro é possível, no presente. Não no presente do calendário, mas no presente da presença. E presença não é técnica. É rendição. Rendição do falso ao verdadeiro. Do temporário ao eterno. Do personagem à consciência. E nessa rendição, você não perde nada. Você ganha tudo. Porque você se torna aquilo que sempre foi, o universo inteiro experimentando-se através dos seus olhos, através do seu coração, através da sua jornada única e sagrada. E quando você vê isso, realmente vê, a pergunta deixa de ser como manifestar, e se torna simplesmente, como celebrar? O universo não fala em palavras. Fala em sincronicidades. Fala em portas que se abrem quando você escolhe uma direção. Fala em pessoas que aparecem exatamente quando você precisa. Fala em ideias que surgem na hora certa. Mas, sobretudo, fala em vibrações. E vibrações, você não ouve com os ouvidos. Sente com o corpo inteiro. Então afine seu instrumento. Silencie o ruído mental. Descanse na certeza de que você está sendo guiado, sustentado e amado por forças muito maiores que seu entendimento pode abarcar. E essas forças não pedem prova da sua fé. Pedem apenas que você não bloqueie o fluxo. Que você abra as mãos. Que você respire fundo. E que você confie no mistério que te trouxe até aqui e te levará muito além. Portanto, querido ouvinte, enquanto você fecha os olhos ou contempla o horizonte após este vídeo, lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Milhões de consciências ao redor do planeta estão despertando para a mesma verdade. Estão lembrando do mesmo poder. Estão escolhendo a mesma vibração. E juntos, sem coordenação externa mas com ressonância interna, estamos criando um novo campo. Um campo onde manifestação não é privilégio de poucos, mas direito natural de todos. Onde abundância não é competição, mas colaboração. Onde cada um que se eleva, eleva todos.
E nesse campo, seu desejo não é apenas seu. É semente de possibilidade para a consciência coletiva. Plante bem. Regue com amor. E aguarde confiante a colheita que virá. Porque ela sempre vem. Para quem sabe esperar sem ansiar. Para quem sabe desejar sem depender. Para quem sabe ser enquanto espera tornar-se. E assim, com o coração pleno e a mente serena, deixo você com esta última verdade. O maior desejo que você pode ter não é por coisas, pessoas ou circunstâncias. É pelo despertar total para quem você realmente é. E quando esse desejo se torna fogo interno, quando ele queima mais forte que qualquer outro anseio, o universo conspira de formas inimagináveis para revelar a você sua própria magnificência. E nessa revelação, todos os outros desejos se tornam secundários. Não porque deixam de importar, mas porque você descobre que sempre teve tudo o que precisava. Porque você sempre foi tudo o que buscava. E essa descoberta, meu amigo, não é fim da jornada. É começo da verdadeira vida. A vida vivida não a partir da falta, mas da plenitude. Não a partir do medo, mas do amor. Não a partir da dúvida, mas da certeza de que você é, sempre foi, e sempre será exatamente o que o universo precisa que você seja. E isso é mais que suficiente. É perfeito. Encerramento e teaser. E assim chegamos ao final desta jornada, mas apenas ao começo da sua. Porque cada vídeo é apenas semente. O jardim você cultiva com sua própria consciência. Então leve essas palavras não como verdade absoluta, mas como espelho. Veja nelas o reflexo da sua própria sabedoria. E quando algo ressoar, não é porque eu disse, é porque você já sabia. Eu apenas lembrei. E lembrar é o trabalho mais sagrado que existe. Lembrar uns aos outros de quem realmente somos sob as camadas de esquecimento. Sob os medos aprendidos. Sob as crenças limitantes. Lá, no núcleo radiante da nossa consciência, todos nós sabemos a verdade. E a verdade é simples: somos livres. Sempre fomos. E a liberdade não está em conseguir o que queremos, mas em querer o que já temos enquanto permitimos que mais chegue. Se este vídeo tocou algo profundo em você, considere compartilhá-lo com alguém que precise ouvir. Porque conhecimento sem compartilhamento é rio sem vazão. E você não está aqui apenas para receber, mas para circular, para ser canal, não reservatório. E quando você compartilha, você multiplica. Não apenas para o outro, mas para si mesmo. Porque ensinar é aprender duas vezes. E quando você articula uma verdade para outro, ela se enraiza mais profundamente em você. Então seja generoso. Seja ponte. Seja luz que não se esconde, mas que ilumina caminhos para outros caminhantes na mesma jornada de retorno a casa. E agora, um convite para o próximo encontro. No próximo vídeo, vamos explorar um território ainda mais fascinante, o ponto onde pensamento e matéria se abraçam. Onde intenção se torna forma. Onde você compreenderá não apenas como fazer o desejo vir até você, mas como se tornar o próprio campo de materialização. Onde sua presença, por si só, catalisa realidades. Vamos mergulhar na ciência da intenção coerente, na física do coração como transmissor quântico, e na arte de viver como ponte entre o invisível e o visível. Será uma jornada que expandirá ainda mais sua percepção sobre o que é possível quando você alinha razão, emoção e presença em uma única frequência harmônica. Até lá, respire fundo. Olhe para o céu. Sinta a terra sob seus pés. E saiba que neste exato momento, em algum lugar do campo quântico, todas as versões do seu desejo já existem. E uma delas está se aproximando agora. Não porque você correu atrás, mas porque você finalmente parou. E no parar, você se tornou visível. E no visível, você se tornou magnético. E no magnético, você se tornou inevitável. E inevitável é apenas outra palavra para alinhado.
E alinhado é apenas outra palavra para casa. Bem-vindo de volta. Você nunca saiu, apenas esqueceu o caminho. E agora, você lembra. E lembrando, tudo muda. Tudo sempre muda quando você lembra quem é. Até o próximo amanhecer. Que seu descanso seja profundo e seus sonhos, reveladores. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.